Olá pessoal, bem-vindos então ao quarto e último bloco da nossa aula de hoje. Eu gostaria de inserir no caderno de vocês uma posição dessa obra, né, que eu gosto muito, que é o Novo Código Civil Comentado, do Ricardo Fiuza. É uma obra de 2005, artigo por artigo, né? Ele foi o relator do Código Civil, enfim, é uma obra muito bacana. Já falei para vocês, Alexandre Guedes, o Carlos Alberto Maluf, o Joel Dias Figueira, o Jones Figueiredo Alves, a Maria Helena Diniz, o Mário Luiz Delgado, a Regina Beatriz, Ricardo Fiuza e o Zeno Veloso. E eles trazem uma posição doutrinária aqui muito interessante que eu vou ler para que nós possamos discutir. Diz o seguinte: considerando-se os contornos legais estabelecidos, presta atenção, pessoal, a boa-fé significa o estado de subjetividade, o ânimos, a alma. Ânimos quer dizer alma. Esse estado de subjetividade. Olha, minha alma odeia isso. A minha alma odeia o Corinthians, o Palmeiras e o Santos, que eu sou São Paulino. A alma corintiana odeia o Palmeiras e o São Paulo, e assim sucessivamente. Em que se encontra o possuidor, correspondente ao desconhecimento de qualquer dos vícios. A alma dele desconhece os vícios de violência, clandestinidade ou precariedade. Foi o que eu falei para vocês. Quando ele vai e assina aquele documento bem fraquinho mesmo, ele não sabe que aquilo foi uma invasão, muitas vezes até violenta, do loteador clandestino. Ele desconhece esse vício de violência, clandestinidade ou precariedade. Ele desconhece os obstáculos como a permissão, a tolerância. Não é? Ele coloca esse desconhecimento em ofender o direito alheio, exclui a possibilidade de culpa grave. É quase uma inocência. Não é? Isso é interessante. E depois ele coloca uma questão muito interessante naquela questão do justo título. Não é? Porque ele fala, olha, aquele que impede, não é? Se você for pegar bem, não é, o parágrafo único, o possuidor tem, com justo título, tem por si a presunção de boa-fé. E aqui diz, justo título, não é? Não é o título hábil à transferência da posse ou propriedade, revestindo-se de simples aparência de título legítimo. Ou seja, é o título que seria apto à transferência da posse, mas que de fato não é. Por quê? Porque aquela terra é pública, foi o que eu falei. Então, na realidade, essas posições muito importantes aqui nos levam a crer justamente isso, pessoal. Desculpa se eu paro um pouquinho aqui, porque isso daqui é importante para tudo, não é? Para todo o resto do nosso curso, enfim. Então aqui você verifica que o direito não pode mesmo premiar os dois da mesma maneira, não é? Porque tem um deles aqui que tem ideia de tudo e mesmo assim ainda fica na posse, fala, eu quero que se dane. Então ele não pode ser premiado tão positivamente quanto é o outro. Tá bom, pessoal? Bacana, show de bola. Então, o que é justo título? É aquele papelzinho que o cara assina, né? Mal sabe ele que tudo aquilo é clandestino, aquele loteamento, aquela área ele nem poderia estar ali, mas ele assina, ele é inocente. Essa doutrina, eu sou encantado, eu amo o direito, viu, pessoal? Amo o direito. Olha, é um prazer ler essas palavras. Essa subjetividade da alma, né? Essa confiança positiva da pessoa. Estou comprando a minha casinha, assinando aquele documento, um quadradinho ruim, mas pô, uma pessoa tão simples, é um inocente. Eu tenho que prestigiar esse inocente. Lógico, perceba o que eu estou falando. Está aqui, ó. Ele tem um título que não é hábil para a transferência da propriedade. Não é hábil. Mas ele desconhece. No coraçãozinho dele é. Então se premia essa pessoa de maneiras diferentes que nós vamos ver quando nós ingressarmos em efeitos da posse. Tá bom? Fechou?
bacana. Vamos para posse nova e posse velha. Turma, aqui muda-se um pouco a questão. Quando eu fiz o curso de Direito, lá atrás, no comecinho da década de 80, você não tinha nem nascido ainda, eu já era acadêmico de Direito, isso me assusta um pouco, diga-se de passagem, né? Essa DNA, data de nascimento antiga. Então, o que que acontece, pessoal? Em relação à posse nova, é aquela, se você quiser colocar, posse nova, eu vou ditar. É aquela que conta menos de ano e dia. É aquela que conta menos de ano e dia. No antigo Código Civil era o artigo 508. No antigo, não tem mais, tá? Existia no antigo, não existe nesse. E a posse velha, obviamente, se a nova é antes de ano e dia, a velha, né, é a que conta mais de ano e dia. É a que conta mais de ano e dia. O Vaudon, não é? Que é um escritor que tem um livro, Traité théorique et pratique de la possession. Ele diz assim: é obscura a história do direito a propósito da fixação desse prazo. Aí tem um doutrinador que vai para lá, tem um doutrinador que vai para cá, para nós não interessa. O que interessa é posse nova e posse velha. No direito material, Código Civil Brasileiro não tem mais. Pode procurar de capa a capa que você não vai mais achar essa classificação da posse, como nós achamos direta e indireta, justa e injusta, boa-fé e má-fé. Vi todos os artigos, discuti com vocês. Posse nova e posse velha não vamos achar no Código Civil o artigo, mas vamos achar no CPC, no direito instrumental. Então vamos lá, no direito material eu não acho, mas no direito instrumental eu acho. Então tá lá o 558, eu vou colocar aqui para vocês. Vamos deixar, ó, quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação do esbulho, né, afirmado na petição inicial. Então vamos lá, professor, vamos falar um pouco sobre isso daqui. Vamos pensar assim, presta atenção, porque é uma conversa que nós vamos ter importantíssima para a gente poder prosseguir. Eu não corro com a matéria, você já me conhece. Enquanto você não se tornar um especialista em direito imobiliário, eu não me sossego. Então você tem um imóvel em Caraguatatuba, tá? Tem um imóvel, né, num bairro X lá de Caraguá. E aí o que acontece? Faz 11 anos que você não vai nem ver esse imóvel, você nem visita Caraguá, você largou aquilo de mão. Todo mundo te pergunta: você não tem uma casa em Caraguá? Tem, mas eu não quero ir lá. Tenho mais lembranças da cidade. A cidade é lindinha, mas eu não quero, não vou voltar lá. Eu não tenho boas lembranças daquela casa. E abandona a casa, abandona, larga pra lá. 11 anos. Uma família da rua que estava em locação terminou o contrato de locação, fala: gente, essa casa está abandonada, ninguém vem aqui e tal, vou ocupá-la. Presta atenção. Vou ocupar essa casa. E ocupa. Pinta a casa inteira, troca o portão que estava caindo, matricula a filha na escola, reforma o telhado. Isto é, passa a possuir a casa como se dono fosse. Presta atenção. Presta atenção.
Os vizinhos já falam, puxa, olha, o doutor Carlos Eduardo, que é o dono desse imóvel, nunca mais veio, né? Abandonou, mas você fez bem em fazer tudo isso. Eu, vizinho, reconheço em você o novo proprietário. E a pessoa está lá há 11 anos. 11 esse possuidor. Aí um dia, Carlos Eduardo, doutor Carlos Eduardo, aqui em São Paulo, levanta de mau humor e falou, quer saber de uma coisa? Eu vou tirar aquela pessoa de lá, que eu sei que tem uma pessoa lá. Não sei, nunca preocupei, eu queria que aquilo se dane. Mas eu levantei hoje tão mal-humorado. Vou colocar aquela pessoa para fora. Ó, vamos lá. A pessoa reformou o imóvel, a pessoa trocou o portão, a pessoa vive feliz com a família, a filha está matriculada na escola. 11 anos, esses, entre aspas, invasores têm a posse. 11. Não é um mês, não. 11 anos. Aí vem o dono e fala reintegração de posse. Vamos pensar numa medida isolada. Reintegração de posse. Você, como juiz, você daria reintegração de posse para ele, assim, imediatamente? Tiraria aquela família que está lá há 11 longos anos que o proprietário sabia que o imóvel tinha invasor, nunca fez nada. Vai fazer agora 11 anos depois. Ah, mas não sabia. Não sabia, não. Ele tem a propriedade, ele tem que ir lá pelo menos uma vez por ano ou mandar alguém dar uma olhada. Ou mandar alguém de uma imobiliária e falar, passa lá e vê. É obrigação dele como proprietário. Espera aí um minutinho, agora o senhor vem e eu vou dar uma liminar pro senhor, tirando a família de lá. Não, de jeito nenhum. Indefere-se a liminar. Por quê? Porque a posse conta mais de ano e dia, precisamente 11 anos e 4 meses. Não vou tirar as pessoas no começo da ação, não vou tirar. Não sei no final da ação, mas agora não sai. Então, a posse nova e a posse velha é um sinalizador de tutela antecipada no procedimento comum e liminar nos procedimentos especiais. Como a reintegração de posse é nos procedimentos especiais, é um procedimento especial, eu não uso tutela antecipada, eu uso liminar. Então eu vou dar uma liminar, mandado de reintegração de posse. Então veja, o juiz provavelmente não vai dar. Por que não vai dar? Porque a posse é velha. A posse é velha. Então, isso quer dizer o seguinte, presta atenção, daqui a pouco eu dito. Você tem que prestar atenção, senão não adianta, não forma juízo de convicção. Posse nova e posse velha é uma informação importantíssima até para a aula do professor Sangue, do Kikin, que é o direito imobiliário processual. Ele terá 3 aulas com vocês de direito imobiliário processual e ele vai tratar disso, certamente. Então vejam que aqui eu não vou tratar do direito instrumental, não. Quem vai tratar é o professor Sangue, juiz de direito aqui em São Paulo. Eu vou tratar do direito material. Então, eu serei protegido pelo CPC por ter uma posse velha. E eu serei menos protegido por ter uma posse nova. O direito, então, ele delimita o espaço de 1 ano e 1 dia para, então, permitir ao titular da posse que teve, em tese, essa posse perdida, eu estou dando esse exemplo da reintegração, entendeu? Que pode ter uma liminar muito mais fácil, no caso da reintegração, obviamente, que é o exemplo que nós estamos trabalhando, se a posse for nova.
É como se o direito dissesse o seguinte, doutores e doutoras pós-graduandos, dissesse o seguinte: olha, você tem 1 ano e 1 dia para propor ação. Vamos no popular. O direito enxerga que quem propõe dentro de ano e dia foi rápido. Quem propõe depois de ano e dia, esse daí foi lento. E tal qual na boa-fé e na má-fé, o direito separa as consequências numa questão da liminar. Então você pode colocar na linha de baixo, pula uma linha, perdão, e coloca o seguinte: a delimitação de ano e dia é um hiato criado pelo direito, é um hiato com H criado pelo direito para prestigiar aquele que, dentro de ano e dia, propõe as ações possessórias pertinentes. Ponto. Mas, professor Durval, os juízes, eles aplicam assim pesadamente isso daqui? Não. É uma baliza. É uma baliza. Mas o CPC, né, ele firma esse procedimento para o juiz. Ele fala, ó, regem o procedimento de manutenção e reintegração da posse as normas da seção 2 deste capítulo, quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação do esbulho afirmado na petição inicial. Ele fala que a ação proposta dentro de ano e dia vai seguir o procedimento do CPC. Nesses procedimentos aqui, de liminar, enfim. Passou disso daí, não. Procedimento, né? Aí diz o parágrafo único: passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento. Então, vamos prestar atenção. As ações possessórias, elas estão numa parte do CPC chamado procedimentos especiais, tá vendo? Se a ação for intentada dentro de ano e dia, ela corre nesses procedimentos especiais. Não, professor. A ação foi proposta depois de ano e dia. Então ela vai estar aqui, ó. Do procedimento comum. Tá vendo? Qual é a diferença? Mais demorado. O procedimento comum é mais demorado. Os procedimentos especiais geralmente são mais céleres. Então, se você demora para propor, além do aspecto da liminar, que o juiz pode dar ou não, ele não está distrito. Não está distrito. Tá? Então, assim, ele até pode dar uma liminar numa posse velha. Isso daí é o juízo de convicção do juiz. Mas o que define para fins de CPC é isso. Antes de ano e dia, corre pelos procedimentos especiais. Mais de ano e dia, corre pelo procedimento comum no processo de conhecimento. Então, são diferenciais que o juiz vai observar na hora de... Tanto é verdade que quando ele recebe a ação de manutenção e reintegração de posse, a primeira coisa que o juiz fala é a seguinte: adite a petição inicial para me dizer qual foi a data que foi perdido o imóvel. Por que o juiz quer saber a data que o imóvel foi perdido da posse? Para ele delimitar. Se vai correr pelos procedimentos especiais,
ou se vai correr pelo procedimento comum. De qualquer maneira, eu não vou entrar muito nesse aspecto, como eu falei para vocês vão ter aulas, não é? de processo civil, vamos chamar assim, imobiliário. Tá? Mas para nós, hoje, o que importa para nós é isso daí. Não é? Posse nova e posse velha não tem mais no direito material, então hoje ela é uma discussão de direito processual e não mais de direito material, tá? Embora nós estejamos discutindo ela neste momento. Fechou, pessoal? Bacana? Vamos em frente. Vamos para o slide 3. Quem pode adquirir a posse? Então vamos lá, pessoal. Eu já vi o que é posse no código, já vi o que é posse. Já vi a classificação da posse, que não tem um capítulo só para ela, tá penduradinho no capítulo da posse. Depois, o código ele vai trabalhar na aquisição da posse, que nós já vimos também, né? E dentro desse princípio, nós vamos verificar quem vai poder adquirir essa posse. A própria pessoa, seu representante ou procurador, né? Esse terceiro sem procuração, quem vai poder adquirir a posse? Então, assim, é importante isso daí porque tem um dispositivo no código, que é o 1205, que vai dizer o seguinte: a posse pode ser adquirida, Romano, pela própria pessoa que a pretende. Slide 3, própria pessoa. Ou por seu representante. Slide 3, item 2, representante ou procurador. E o terceiro, né, que aqui para mim é segundo, no 1205. Por terceiro sem mandato, dependendo de ratificação. Professor Durval, isso é importante saber? Lógico que é importante saber. Lógico. Pessoal, logo no começo das nossas aulas, eu falei de uma pessoa que ele queria comprou um apartamento em Curitiba, mas nunca foi em Curitiba. Então, tudo que ela fez foi por procuração. Ela adquiriu a posse, inclusive, por procuração. Porque fala, transfere a posse a Cacilda por meio da sua procuradora Clotilde. Então ela adquire a posse não no item 1 do slide 3, a própria pessoa, mas por seu representante ou procurador. Representante legal, no caso do pai ou da mãe, do tutor, do curador, e o procurador via instrumento de mandato. Então, essa pessoa tanto pode adquirir posse, como pode perder posse por procuração. E aqui, só para a gente poder entender, você pode muito bem falar, puxa, eu preciso de adquirir esse imóvel lá no Mato Grosso. Preciso em Cuiabá, adorei. Só que eu não vou viajar para lá agora, no meio da Covid, não sei o que, papapá. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma escritura pública para que alguém em Cuiabá, da minha estrita confiança, vá até lá, compre o imóvel e tome posse. Veja, quem está tomando posse é meu procurador, lógico que é no meu nome, não tenha dúvida, pelos poderes que foram estendidos para ele. Mas o código, de coração aberto, pessoal, eu acho que nem precisava desse dispositivo, né? Seria um dos dispositivos do código que não tem sentido, porque eu já sei pelos outros artigos, por uma interpretação sistemática do código, que o representante legal pode adquirir posse, que o procurador pode adquirir posse, né? Que o terceiro sem procuração, talvez essa última, ter um dispositivo especial para ela. Olha, a posse pode ser adquirida, né, também por terceiro sem procuração. Aí ok, que eu já sei que a própria pessoa sou eu mesmo vou adquirir a posse. Representante, o pai, a mãe é a mesma coisa, e procurador vem instrumento de mandato.
Então, assim, esse dispositivo, em tese, é um dispositivo desnecessário, tá? De qualquer maneira, ele está aqui, ele é importante para o nosso debate, né? A gente vai, inclusive, hoje não dá mais, mas na próxima aula, falarmos justamente sobre um pouquinho da capacidade. Porque pela própria pessoa, é necessário que nós saibamos sobre a questão da capacidade civil. E aí, é bom, pelo menos, dar uma passadinha de olhos lá nos primeiros artigos do Código Civil Brasileiro, onde ele vai falar sobre capacidade. Então, o artigo: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, não é? E aí ele pensa: são absolutamente incapazes. Esses incapazes serão representados. Nós vamos ver na nossa próxima aula. Os incapazes relativamente a certos atos. Não é representado, mas é assistido. Enfim. Não é? E aí a gente vai ter que verificar, muito principalmente, a Lei 13.146, que vai falar sobre os deficientes. Então é uma aula imperdível, a próxima aula. Então nós vamos verificar quem pode adquirir posse, a transmissão da posse, os efeitos da posse. Assim, pessoal, essas primeiras aulas não dá para você perder nem brincar com elas, tá? Porque elas vão formar o seu juízo de convicção profundo do direito imobiliário. Então, assim, as informações que nós estamos debatendo nestas primeiras aulas são de sumíssima importância. Ah, professor, eu não assisti a sua aula de parecer imobiliário, nem vou assistir. Ok. Talvez você passe a sua vida inteira sem emitir um parecer. Mas você precisa das primeiras aulas. Essas são imprescindíveis. Tá? Uma aula ou outra, crimes imobiliários e tal, pode até ser facultativo, porque você já conhece profundamente os institutos. Mas as minhas primeiras aulas não dá. Principalmente essas aulas aqui que nós estamos discutindo. Tá bom, pessoal? Então agradeço muitíssimo, né, a presença de vocês aqui. A nossa próxima aula já entra em abril, né, dia 5 de abril. Nós estaremos juntos novamente, 5 de abril, já ingressando no mês de abril de 2021. Tá bom? Um abraço para vocês, um abraço para os seus familiares. E até a próxima aula, pessoal. Não podem perder, hein? Tchau, tchau. Um abraço.